esse estudo é um estudo que tem sido muito importante na minha vida. Eu creio que essa questão da centralidade de Cristo, a gente fala, mas a gente ainda não entendeu a profundidade disso e o quanto que isso se perdeu na igreja hoje. Então, hoje eu vou dar um estudo, e quando começar a chegar na segunda parte, é que vai dar um nó na cabeça de vocês. Então, vocês vão ter que depois ler com calma, né? E vocês vão refletir melhor, tá? Mas qualquer dúvida, depois vocês podem conversar comigo sem problema. Bom, a centralidade de Cristo tem base, ela começa com a salvação. Parece que está dando um eco aí, alguém está com o microfone aberto aí. Então, Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é um texto claramente que está falando de salvação. E aqui ele começa com uma conjunção se. Então, esse se é muito importante porque ele está colocando condição. E, no caso aqui, são duas condições para ser salvo. Primeiro, o confessar com a boca Jesus como Senhor. E, segundo, crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho um estudo que eu dou só sobre salvação, que eu uso esse texto, uso mais outros dois textos, mas esse texto, ele é muito importante para a gente entender a questão do senhorio de Jesus. A palavra confessar aqui, no grego, é a palavra homologel. Homologel é homologel, a junção de duas palavras no grego. Homo significa a mesma coisa e logel significa falar. Quando juntamos homologel, significa literalmente falar a mesma coisa. O que significa isso? Significa que se eu falo uma coisa hoje, amanhã eu vou falar o quê? A mesma coisa, depois de amanhã, a mesma coisa, e vai assim por diante. Então, o homologel, num sentido mais geral, a gente pode traduzir como declarar algo oficialmente legal. A palavra homologel, ou homologar em português, um juiz, quando ele homologa uma sentença, ele está declarando como? Quando ele homologa a sentença, ele está declarando aquela sentença legal. Então, a partir daquele momento, essa sentença é legal. E na época de Jesus, se eu quisesse vender um carro, por exemplo, para o Vitor, o que eu faria? Eu homologava, eu declarava. Então, eu falava assim, Vitor, o carro é teu. Então, o homologar, você está declarando algo oficialmente legal. Você não precisaria assinar nenhum documento, transferir no cartório, nada disso. A palavra, a confissão era suficiente. Então, quando você está homologando Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Kyrios, a palavra Senhor significa Kyrios, que o sentido dela no grego é proprietário, dono. Proprietário, dono. E também tinha o sentido de soberano, porque se referia a César como Kyrios, declarando ele como soberano.
mas o sentido normal dele no grego é proprietário, dono, aquele que é dono. Então, quando você confessa, homologa Jesus Cristo como seu curios, como seu dono, você legalmente está declarando que você se tornou um doulos. Doulos, a palavra grega que significa escravo. Então, quando você declara, homologa Jesus Cristo como o seu Senhor, você legalmente está se tornando um escravo. Será que a gente tem consciência disso? Escravo, ele abriu mão dos seus direitos, abriu mão da sua liberdade, ele se tornou propriedade do seu curios. Ele vive só para fazer uma coisa, durante 24 horas por dia, ele vive para fazer a vontade do seu curios, do seu Senhor. Então, essa palavra, Jesus como o seu curios, seu dono, quando você homologa, confessa com a sua boca, você, a partir desse momento, está dizendo: eu me tornei um doulos, um escravo. Eu sou agora propriedade de Jesus. Todos os meus sonhos, todas as minhas vontades, tudo que eu tenho, que eu sou, agora não é mais meu, é dele. Ele é o meu curios. E nós não temos muito esse conceito, né, de Senhor, e eu acho que hoje, com essa visão da centralidade de Cristo, eu estou querendo resgatar esse conceito do senhorio de Cristo na nossa vida, porque isso está meio está meio desgastado no nosso meio, porque a gente fala Jesus Cristo é o Senhor, Senhor, mas parece que está ao contrário, parece que a gente é o Senhor de Jesus. A gente quer que Jesus faça isso, quer que Jesus faça aquilo. Então, a centralidade de Cristo parte dessa base. Jesus é o curios, é o senhorio de Cristo. E nós, quando homologamos, estamos declarando oficialmente que ele é o nosso Senhor, nós nos tornamos seu doulos. E você vê que a identidade que os apóstolos, né, como Paulo, se identificava, ele colocava assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele escreve servo, mas a palavra lá é doulos, tá? E eu quero dizer para vocês que há uma diferença entre servo e escravo. O servo, ele não era de propriedade do seu senhor. Ele trabalhava, era remunerado, mas ele não era de propriedade do seu senhor. O escravo era. E a palavra no grego utilizada na Bíblia não é servo, é doulos, é escravo. A ideia é de escravo. Mas por que usaram na tradução a palavra servo? Porque na época, em torno de 1600, 1800, a Bíblia foi traduzida em várias línguas, e como que havia movimentos contra o abolicionismo, né, a escravidão, eles traduziram como servo, porque a palavra escravo é muito pesada. Mas o sentido, no grego, doulos é escravo, alguém que se tornou propriedade do seu curios, seu senhor. Então,
a centralidade parte dessa base. E a segunda parte, que tem a ver com Deus, né, crerem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos, eu tenho, assim, essa parte é uma parte que também nós perdemos, porque o centro da mensagem apostólica em Atos, o centro da mensagem apostólica em Atos, você vai ler as mensagens ali, é sempre Jesus Cristo e Jesus Cristo que ressuscitou. Essa era a mensagem apostólica. O centro da mensagem dos apóstolos era Jesus e Jesus ressuscitado. E olha, só para você ter uma ideia, essa ideia da ressurreição de Cristo, existe uns 10 pontos, né, para destrinchar, né? Porque a ressurreição, ela mostra que Jesus venceu a morte, né? Quando a gente fala em ressurreição, a gente vê na Bíblia várias pessoas que ressuscitaram, como Tabita, a viúva de Naim, Lázaro, pessoas que ressuscitaram. Mas essas pessoas que ressuscitaram, irmãos, todas elas morreram. E Jesus, ele ressuscitou com um corpo incorruptível, um corpo eterno, que nunca, nunca, nunca mais irá perecer. Então, a ressurreição, né, ela aponta para a vida eterna. E todos nós temos um conceito sobre a vida eterna, irmãos, como se fosse uma cereja do bolo, como se fosse, sabe, no final da nossa vida, ou quando Jesus voltar, nós vamos ter a vida eterna. Mas eu quero dizer para vocês que a vida eterna não é uma cereja do bolo, ela é o bolo e a cereja. Porque a coisa mais importante e significante que nós ganhamos quando nós cremos em Jesus é a vida eterna. Para o judeu, quando ele queria falar da salvação, ele não falava salvação, ele falava como eu poderei herdar o quê? A vida eterna. E aqui, essa ressurreição de Jesus aponta para a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, se a gente for olhar de todos os milagres, né? A vida eterna é algo incomparável, porque a vida eterna é receber algo eterno, que nunca, nunca, nunca mais irá perecer. Então, é algo que não tem preço, não tem o que comparar no mundo, no universo, a vida eterna. Se fosse dar a nota de 0 a 10 aos milagres, né? Então, curar uma dor de cabeça, vamos dar um ou dois. Curar uma pessoa que é cega, aí você vai dar 6, 7, 8. Aí uma pessoa ressuscitar, que estava morta mesmo, ressuscitar. Aí você vai dar 10, uma pessoa que estava morta, não tinha mais vida e voltou a ter vida, então vamos dar 10. Mas essa ressurreição de Jesus, se você for dar uma nota de 0 a 10, você tem que dar 10 elevado a trilhões, bilhões, aí é algo incomparável, porque se você olhar nesse universo, não existe nada eterno, tudo está perecendo. No entanto, Deus nos dá a vida eterna, algo que nunca, nunca irá perecer. Então, é algo incomparável, imensurável, algo que não tem preço e que você recebe quando você recebe a vida eterna. Então, a vida eterna não deve ser encarada como uma cereja no bolo,
mas é o bolo e a cereja, porque nada, nada, nada nessa vida, não há dinheiro, não há nada que se compare com a vida eterna. E ela aponta para a eternidade, irmãos. E eu acho que nós perdemos essa visão de eternidade, e eu tenho até um estudo sobre isso, mas não vamos falar sobre isso agora. Mas o mais importante aqui é que Jesus, ressuscitando dentre os mortos, ele, além de nos dar a vida eterna, ele mostrou que era o Messias, o Salvador. Então, a primeira parte, Jesus como Senhor, e a segunda parte, Jesus como Salvador. Agora, o problema é o seguinte: hoje nós estamos pregando mais Jesus como Salvador, né? Como é que é a pregação hoje nas igrejas? Venham, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai tirar você do buraco, ele vai prosperar a sua vida, ele vai fazer de você um vencedor. Então, a mensagem, Jesus Salvador. E pouco se fala de Jesus como Senhor, como o Curios. Então, eu diria o seguinte: a salvação não pode ser meia salvação. Há duas condições. Você não pode receber a Jesus Cristo apenas como Salvador. Você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, a salvação tem duas condições: Jesus como Kyrios e Jesus como o Messias, o Salvador. Então, só isso aí já é um assunto, assim, é um estudo longo, mas era importante eu abordar esses dois aspectos. Mas o mais importante é essa questão de Jesus como o Senhor, Jesus como Curios, e centralidade de Cristo tem a ver com o senhorio de Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Agora, a centralidade de Cristo na criação. Colossenses 1, de 15 a 20, diz assim: este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Irmãos, isso é algo que foi decidido por Deus na Trindade. E Deus criou tudo que foi criado por meio de Cristo. E é interessante, aqui para frente eu não vou falar sobre isso, mas mais para frente eu vou falar das duas, tem o Gênesis e tem o livro de João, que é conhecido como o Gênesis do Novo Testamento. E é interessante que ali diz que Jesus é o Logos, o verbo é no grego logos, que significa palavra. E você vai ver que em Gênesis, quando está sendo criada todas as coisas, você vai ver o seguinte: e Deus disse, haja luz. Depois, e Deus disse, e Deus criou. E Deus disse, como é que o mundo foi criado? Pela palavra. E quem que é a palavra viva? É Jesus. Então, tudo foi criado nele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste significa que continua a existir. Então, o universo, tudo foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, todos os tronos, soberania, principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele,
E não só foi criado por meio dele, para ele, mas continua a existir por causa dele. Então, essa expressão, nele tudo, não é algumas coisas, mas tudo. Você olha ao seu redor, a energia, tem muita energia à sua volta, luz, a parede, cortina, tudo que você está vendo aqui, se olhar para o céu, para as estrelas, o universo, tudo continua a existir por causa dele, ok? Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então é interessante você entender o primogênito não no conceito atual, mas no conceito do Velho Testamento, ou da época de Jesus. O primogênito era aquele na família que herdava tudo e cuidava do pai. Então, o primogênito, né? Por exemplo, hoje não, né? Se seu pai morrer, você tiver 4 irmãos, você divide em 4 iguais. Mas na cultura oriental, não. Era o primogênito que recebia tudo. Ele se tornava a autoridade principal. Então, ele é o primogênito de entre os mortos para, em todas as coisas, o quê? Qual a razão dele ser o primogênito? Ter primazia. Ele vai estar em primeiro lugar, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A ideia da plenitude é algo pleno, completo, cheio, né? Tudo vai ser completo, cheio, pleno, por meio de Cristo, ok? Então, olha só a criação. Para você ver, você está aí, ó. Você está vendo você sentado aí na cadeira, vendo o computador? Você está bem aí. E essa é a nossa galáxia, a Via Láctea. Estima, olha só, que a nossa galáxia, Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia. Olha só, se você fosse atravessar a Via Láctea na velocidade da luz, você levaria 100 mil anos-luz. Você imagina a grandeza da Via Láctea? Em outras palavras, se você for tentar, você não vai conseguir nunca, a não ser que você faça aquelas coisas daqueles filmes, você fica congelado, né? Então, você tem que ficar congelado aí uns 100 mil anos-luz para poder atravessar o universo. Quer dizer, cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Olha, gente, quando chega a trilhões, eu vou dizer uma coisa, você não tem mais noção. 1 trilhão de quilômetros roda a Terra não sei quantas vezes, é muitas vezes. Então, quando fala em trilhões, a gente já perde a referência. Mas só para você ter uma ideia. Agora, olha a quantidade de galáxias no universo. Cada pontinho desses é uma galáxia. Agora, observa, vai observando as cores. Você vê azul, vê verde, vê amarelo, vê laranja, vê... É uma infinidade, é uma criatividade de Deus. Existem, provavelmente, porque não existe uma certeza, cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável, que a gente consegue enxergar, contendo mais estrela do que grãos de areia no planeta Terra. Quer dizer, eu só estou querendo dar uma ideia para vocês do que Jesus é. Porque tudo isso aí que você está vendo foi criado e passou a existir por meio dele
para ele, para a glória dele, e tudo isso continua subsistindo, continua existindo por causa dele. Tudo isso aqui que você está vendo tem a ver com Cristo. É Cristo que está fazendo isso ter vida, funcionar. Tem algo de Jesus em tudo isso. Jesus é o centro do universo. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo. Então, antes que se criasse qualquer coisa, ele já existia. E tudo continua a existir nele. Então, nele tudo subsiste, significado. Tudo continua a existir em Cristo. Se eu tirar Jesus Cristo disso, tudo vai desaparecer. Tudo desaparece. Sem Cristo, tudo que existe deixaria de existir. Tudo nesse universo está girando em torno de Cristo, né? Isso aqui é Cristo. Todo o universo está girando em torno de Cristo, né? Eu fico pensando, quem somos nós para pensar que tudo tem que girar em torno de nós, né? É muita prepotência, né? Então, tudo nesse universo gira em torno dele, e sem ele, tudo que existe não existiria mais. Jesus Cristo é o centro desse universo. Amém? Eu acho que a visão que a gente tem de Jesus é isso aqui, ó. A gente não, humanamente, racionalmente, nós não temos condição de imaginar a grandeza de Cristo, ok? É algo inconcebível, porque a gente não consegue entender isso, né? É algo inimaginável. Bom, eu vou pular isso. Depois, quando eu mandar o coisa, você pode ler. Espero que você entenda, tá? Mas eu vou pular. A centralidade de Cristo na nossa vida. Então, eu mostrei primeiro a centralidade de Cristo no universo. Tudo está sendo, por exemplo, todas essas leis, leis da gravidade, as leis que regem todo esse universo. Quem que colocou? Quem que está regendo? É Cristo. Então, Cristo é o centro, o universo está vivo, está se mexendo, está ali, né, cheio de energia. Tudo isso é Cristo, centralidade de Cristo na criação, no universo. Agora, centralidade de Cristo na nossa vida. Nós vamos ver Romanos 14. Estava havendo uma grande polêmica lá entre judeus e gentios, e a pergunta é, todos os dias são iguais? Porque o judeu, ele guardava o sábado e os gentios não. E aí, pode comer de tudo, porque o judeu não comia carne de porco, animal sufocado, etc. E os gentios comiam de tudo. Então, vamos ver como que Paulo fala sobre isso. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Qual é o critério para fazer ou não fazer uma coisa? Qual é o critério? Você faz, distingue dia a dia, o outro não distingue, você come, não come. Qual que é o critério? O critério é o Senhor. Se você distingue, você não vai fazer para você, é para o Senhor. Se você não distingue, você faz para o Senhor. Se você come
porco, você come para o Senhor. Se você não come, você não come para o Senhor. Então, ele vai explicar melhor agora. Por quê? Há dois porquê. No 14:7 ele diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nem morre para si mesmo. Então, você não vive mais, você não é mais seu, você é um doloso, você é um escravo. Você não vive mais. E o outro por quê? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Vocês estão entendendo a ênfase de Paulo? É Cristo. Cristo é o Kyrios. Ele é o nosso Senhor. E olha só, que ele diz, quer pois vivamos ou morramos, nós somos de quem? Do nosso Senhor, do nosso Kyrios, nosso dono, o nosso proprietário. E aí ele vai dar o motivo. Por quê? Porque foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Por que que ele morreu e ressuscitou? Para ser o nosso dono, o nosso proprietário, o nosso Kyrios, tanto de mortos como de vivos. Então, Paulo é muito claro aqui. A centralidade de Cristo está muito relacionada com o senhorio da nossa vida. Então, esse discurso de dizer, não, Cristo está no centro da nossa igreja, da nossa vida. Bom, deixa eu perguntar, ele realmente está sendo o Kyrios, o Senhor da sua vida? É ele que manda mesmo? É ele que decide as coisas? Ou é nós que estamos vivendo do jeito que a gente está fazendo? Por exemplo, pergunto eu, as coisas que você fez hoje, foi ele que estava te mandando fazer? Você estava servindo a ele, fazendo para a glória dele, fazendo para ele? Ou você que estava fazendo tudo para você do seu jeito e coisas que você queria fazer? Então, nós não vivemos, quer morramos, quer vivamos, nós somos dele. E ninguém vive mais para si. Nós vivemos para quem? Para o Senhor. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Kyrios, o nosso dono, o nosso proprietário. Será que é isso que a gente sente? E ele é o dono, ele é o Kyrios. Então é essa coisa que nós precisamos resgatar na igreja, porque não vai haver centralidade, dizer que a igreja, nós aqui estamos centralizados em Cristo, se ele não manda na nossa vida, se ele não é o nosso Kyrios, se não há o senhorio. Então, uma coisa que nós precisamos resgatar, em primeiro lugar, é nas nossas vidas. Não vamos ficar pensando na igreja. Primeiro, nós temos que olhar para nós. Na microcélula que eu tenho todo dia de manhã, um dia nós estávamos tendo um estudo e eu cheguei e fiz um desafio para o grupo. Vamos hoje fazer tudo em nome de Jesus. Vamos dirigir o carro, vou dirigir o carro em nome de Jesus. Eu vou conversar com alguém, vamos conversar em nome de Jesus. Vamos trabalhar no computador, vou fazer isso em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer tudo em nome de Jesus. Aí, chegou no outro dia, de manhã, a gente sempre confessa, né, os nossos pecados. Na hora de confessar o pecado, eu disse para os irmãos assim, irmãos, olha, eu preciso confessar um pecado. Ontem nós fizemos esse desafio de fazer tudo em nome de Jesus. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz duas coisas em nome de Jesus. O resto, eu fiz tudo em nome do Massal. Vocês estão entendendo? Nós somos muito egocêntricos.
Eu começo assim, comecei a enxergar esses últimos meses, confessando os pecados, o quanto eu sou maçal-cêntrico. Até o meu ministério, estou preocupado com o meu ministério, ministério do Massal. As coisas que o Massal vai fazer, a mensagem do Massal, o estudo no Massal, as coisas do Massal. Então, eu vejo o quanto que eu sou Massal-cêntrico e não cristocêntrico. E nós estamos precisando resgatar isso. Vocês, eu creio que, não sei, quem sabe aí vocês estão melhor do que eu, mas eu pergunto, você conhece pessoas que você possa dizer, à sua volta, ou líderes aí, de onde você conhece, que você olha e fala, pô, Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho. Esse aqui é um escravo de Jesus. Tudo para ele é Cristo. Você vê nitidamente que a vida dele gira em torno de Cristo. Quantas pessoas você conhece assim? Olha, para dizer a verdade, é muito difícil. Eu não me arrisco a dizer que eu conheço alguém. E olha, para minha vergonha, eu digo que eu mesmo preciso resgatar isso na minha vida. Então, nós vamos ver, então agora eu vou fazer isso. O problema é que sozinho você não consegue. Por isso que a gente precisa da microcélula para nos estimular todo dia a centralidade de Cristo. Amém, irmãos? Agora vamos entender um pouquinho sobre a trindade imanente e a trindade econômica. A trindade é a crença em um só Deus, mas que são três pessoas distintas e eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma das três pessoas é igual em seus atributos e natureza, mas diferem em como elas se relacionam com o mundo e entre si. Isso que é importante. Então, a trindade imanente ou ontológica é quando dizemos que eles são iguais em natureza e atributos. Estamos falando do que é chamado de trindade ontológica. A ontologia se refere à natureza do ser, da existência da própria realidade. Cada uma das três pessoas da Trindade é divina, tem natureza iguais, são oniscientes, onipresentes, onipotente, amor, santo, etc. Então, isso é a Trindade imanente ou ontológica. Agora, quando a gente fala da Trindade econômica ou oiconômicos, é quando falamos de como eles se relacionam entre si e com o mundo. Estamos falando da economia da Trindade, no grego, oikonomikos, que, no sentido bíblico, significa algo que é confiado, ou seja, uma atividade e um encargo. Então, o que eu quero que vocês entendam, essas duas coisas, é que eles são em natureza iguais, mas você vai ver que a manifestação de cada um entre eles e com o mundo é diferente, e que há uma preeminência de Cristo. Por exemplo, todo esse universo, em relação ao universo, há uma preeminência de Cristo, porque tudo foi criado por meio dele para ele. Entendeu? Então, há uma diferença que é a trindade oiconômicos. E a trindade ontológica ou imanente, eles são iguais. Então, poderíamos dizer que a trindade imanente lida com o que Deus é, e a trindade econômica lida com o que Deus faz. Então, o Pai faz alguma coisa, o Espírito Santo, o Filho faz outra coisa, o Espírito Santo. Isso vai ser muito importante na hora que nós avançarmos mais para frente. Então, a trindade nós cremos, presta bem atenção, hein? Nós cremos em um só Deus,
Não é 3 deuses. É um só Deus que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, os 3 são um Deus de igual natureza ou essência e coiguais, não têm hierarquia, mas ao mesmo tempo são pessoas distintas. Inconscientemente, alguns têm uma ideia de hierarquia, como se o Pai fosse primeiro, depois, em segundo, viria a Jesus, e em terceiro, o Espírito Santo. Não existe essa hierarquia. Cada pessoa da Trindade tem uma função, e pode parecer que, por essa atribuição, um é superior ao outro, mas eles são coiguais na hierarquia, um não é superior ao outro, mas um se sujeita ao outro. É como se numa empresa você tem o diretor de administração, você tem o diretor de produção e tem o diretor de marketing. Um não é superior ao outro, mas quando você trata da parte administrativa, esse aqui tem uma preeminência, certo? Esse diretor de administração. Quando você está falando da produção, esse outro diretor tem a preeminência. E quando se fala do marketing, da venda, quem tem a preeminência é esse diretor. Então, eles são coiguais na hierarquia, mas conforme a função, o assunto, um tem uma preeminência em relação ao outro, ok? Então, a preeminência de Jesus na Trindade. É esse ponto que nós precisamos distinguir. Que significado preeminência? Qualidade de quem ou daquilo que é superior em hierarquia ou categoria, supremacia, primazia ou preponderância. Mas nós estamos usando preeminência no sentido de primazia, de ser, mas não de superior em hierarquia, ok? Porque eles são coiguais. Há uma preeminência dentro da Trindade em algumas coisas. O Pai, Jesus e o Espírito Santo participaram na criação, mas houve uma preeminência de Cristo nas coisas criadas. Por quê? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus decidiu na eternidade passada, antes que existisse qualquer coisa, colocar a Cristo como o centro de tudo, toda a criação. Tudo foi feito por meio dele, para ele. Então, há uma preeminência de Cristo na criação. E tudo ainda continua existindo por causa de Cristo. Então, quem que está mantendo tudo isso? É Cristo. Ok? Então, a preeminência de Cristo na criação. Aí, Colossenses 1, 18, 19 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito, que eu falei. É o primeiro gerado entre os mortos. Por que ele é o primogênito? Porque ele vai ter em todas as coisas o quê? A primazia. Ele vai estar em primeiro lugar. Ok? Então, Colossenses está já colocando Cristo em preeminência em todas as coisas. Então, em todas as coisas, ter a primazia é a preeminência de Cristo. A preeminência de Cristo, a preeminência de Cristo em Efésios, ok? Presta atenção à profundidade desses textos. Efésios 1, de 20b a 21. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas debaixo dos pés. Bom, irmãos, quando a gente fala sentar-se à direita, a gente, na nossa mentalidade ocidental e brasileira, entende como se fosse um vice-presidente, né? Mas
em algumas culturas, o cara que era colocado ao lado direito do rei era o CEO do reino. É ele que mandava tudo, é ele que comandava, fazia tudo. O rei estava lá para decidir, mas o cara mais importante que estava governando, gerenciando, comunicando, direcionando tudo, era o cara sentado à direita. E é essa a figura. Quando Deus o ressuscitou, Jesus foi colocado à direita de Deus, e esse colocado à direita foi um revestimento de uma autoridade suprema. Então, Deus deu autoridade suprema. Jesus, ele manda sobre todo, sobre tudo, tudo está debaixo dos seus pés. Colocando, está debaixo da autoridade. Jesus tem autoridade suprema. E aí diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ó, Jesus não é cabeça apenas da igreja. Ele é o cabeça de todas as coisas. E Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, e ele é o cabeça da igreja. Então, aqui, Deus, cabeça, é o governo, é o que comanda. Deus deu o governo supremo a Jesus sobre todos e sobre tudo. E, por último, a plenitude daquele que a tudo enche, ele dá vida, dá energia em o quê? Em todas as coisas. Então, Deus deu a plenitude suprema a Jesus em todas as coisas. Então, resumindo, a preeminência de Jesus significa autoridade suprema. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse. Por quê? Porque ele tinha autoridade suprema e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Governo supremo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E a plenitude suprema, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1 diz, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, Efésios 21. Então, há uma preeminência de Jesus em tudo, mas em tudo Jesus age em conjunto e submissão à Trindade. Isso é importante, entendeu? É como um presbitério, né? Algum vai exercer uma função mais de evangelismo, outro vai cuidar mais da célula, o outro vai cuidar mais da administração. Então, Jesus ele tem uma preeminência, né, em tudo isso que foi estabelecido por Deus, né? Mas ele se submete, né? E realiza isso em conjunto. Amém? Vocês entenderam essa questão? Muito importante. Agora que a coisa vai começar, o bicho vai começar a pegar, porque agora eu vou trazer essa preeminência, entendendo a preeminência de Cristo e o Espírito Santo, porque eu acho que nós estamos fazendo uma confusão aí. Vamos então colocar os pingos nos i. Olha só como se encher do Espírito Santo. Como que você se enche do Espírito Santo? Efésios 5, 18 a 21 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ideia do verbo presente contínuo, a ideia de estar se enchendo continuamente. Então, esse enchei-vos não é algo que você enche e vai ficar ali uma semana, 2 meses, um ano cheio do Espírito Santo. Não. A ideia é que você tem que estar continuamente se enchendo do Espírito Santo, ok? Então, enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Como isso? Aí ele começa dizendo, falando entre vós com salmos. O primeiro destaque é o seguinte: podemos falar entre vós com salmos sozinho? Não.
é porque a ideia de Paulo, falando entre vós com salmos, a ideia de Paulo é que essa experiência de se encher do Espírito Santo continuamente é em grupo, é em comunidade. E nós temos uma visão muito individualista. E eu quero que vocês entendam que nós precisamos resgatar uma visão de corpo, uma visão corporativa. E aqui Paulo está dizendo, você pode se encher do Espírito Santo sozinho, lá no seu quarto, subindo no monte, mas a ideia que Paulo está nos dando é se encher como corpo, não como indivíduos. Corpo. Então, quando ele fala em Efésios 3, para que experimenteis qual seja a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor de Cristo, ele diz, com todos os santos. Então, a ideia de você experimentar o amor, né, de Cristo como corpo e não como indivíduos. E no Efésios 4, o que ele diz? Até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Todos, a visão de todos como corpo. E as cartas, elas todas foram escritas o quê? A comunidades e não a indivíduos. Então a gente lê a Bíblia muito como indivíduo, mas as cartas foram escritas para comunidade, para que a gente viva e alcance as coisas como comunidade. Então, um dos pontos importantes que eu quero ajudar é que a gente hoje tem que resgatar a vida de corpo. Nós temos que começar a aprender a viver como corpo, a buscar a se encher do Espírito Santo como corpo. Por isso que a microcélula vai ser um dos pontos importantes. Mas aqui, entoando e louvando de coração ao Espírito Santo, é isso que está dizendo? Você vai, vem Espírito Santo, vem, derrama, né? Senhor, derrama teu Espírito Santo. Não. Entoando e louvando de coração a quem? Ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ué, eu estou querendo me encher o Espírito Santo e eu foco em quem? No Espírito Santo? Não, em Jesus. Aí ele diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de quem? Senhor Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode anotar PPA, no poder, na presença e na autoridade de Jesus. Eles usavam muito isso. Levanta e anda em nome de Jesus, é na presença de Jesus, é no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Então, você dá graças por tudo, o quê? Na presença, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E, por último, sujeitando-vos uns aos outros no temor de quem? De Cristo. Irmãos, o que esse texto está mostrando? E encher-se do Espírito Santo. O foco não é o Espírito Santo, o foco é Jesus. Isso é tremendo. Então, encher-se do Espírito Santo, o foco é Jesus, e não é o Espírito Santo. Você está entendendo que acho que a nossa maneira de se encher do Espírito Santo está um pouco diferente do que está aqui, a Bíblia está nos ensinando. E eu, que já preguei, né, ministro muito sobre adoração, só consegui entender esse texto do jeito que eu estou explicando com vocês quando eu comecei a ganhar uma visão cristocêntrica. Ok? Então, vamos ver a igreja primitiva, Jesus e o Espírito Santo. O que acontece lá? Quando falamos em Atos, alguns dizem que deveria ser Atos do Espírito Santo.
Eu vi até, estou preparando uma mensagem, tem um livro do Justo Gonzalez, que é um grande teólogo muito respeitado, que escreve sobre história da igreja, né? Tem livros estudados em curso de teologia, e ele escreveu um livro que ele coloca assim, Atos, Evangelho do Espírito Santo, tá? E eu vou mostrar para vocês que eu acho que há uma distorção nisso. Atos não é um evangelho do Espírito Santo. Alguns dizem Atos dos Apóstolos, mas vocês vão ver que Atos é um livro cristocêntrico. Mas fala da ação do Espírito Santo? Fala, mas vamos ver aqui. Há 3 textos onde as pessoas, em geral, falam, peraí, Massal, mas aqui eu vejo nitidamente a ação destacada do Espírito Santo. Por exemplo, Atos 13, de 1 a 3, diz assim, em Antioquia, os profetas, os mestres estavam jejuando, o Espírito Santo diz, separa-me Barnabé e Saulo. Então, a gente usa muito esse texto para dizer que o Espírito Santo, então, separou Paulo e Barnabé. Outro texto é que, em Atos 16, né, Paulo e Silas estão indo à Ásia e o Espírito Santo os impede de ir à Ásia, chamando-os para ir à Macedônia. Esse é outro texto. E outro texto é onde, né, Atos 19, de 1 a 6, Paulo pergunta aos discípulos se tinham recebido o Espírito Santo, e eles disseram que nem ouviram que existia o Espírito Santo, e Paulo, impondo as mãos, sobreveio sobre eles, né, veio o Espírito Santo. Então, quando a gente lê esses textos, aí a gente entende desse jeito. Agora, nós vamos nesses textos olhando com uma visão cristocêntrica, ok? E vocês vão ver a diferença que vai fazer. Então, vamos analisar esse texto com uma visão cristocêntrica. Então, nos eventos com o Espírito Santo em Atos, sempre você vai ver que acontece o quê? Primeiro se prega e ou se crê em Jesus. Quer dizer, você centraliza em Jesus. E quando Jesus é centralizado, as pessoas crendo em Jesus, aí o Espírito Santo vem e se manifesta. Ou, quando o Espírito Santo se manifesta, você vai ver que ele se manifesta junto com a Trindade e nunca, nunca sozinho. Você vai ver isso. Então, vamos ver Atos 13, de 1 a 3, diz assim, na igreja de Antioquia, enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Podemos ver aqui o Espírito Santo nitidamente separando Paulo e Barnabé para a obra de Deus. Geralmente se destaca o Espírito Santo e realmente ele tem um protagonismo aqui, mas pouco destacam aqui que eles estavam o quê? O que eles estavam fazendo? Adorando o Senhor. Eles estavam o quê? Eles estavam Jesus, estavam centralizados em Cristo. Ninguém enxerga isso. Então, a igreja está o quê? Centralizando em Cristo, o foco deles estava centralizado em Jesus Cristo, eles estavam adorando-o, e enquanto estavam adorando a Jesus, o Espírito Santo veio e agiu. Faz diferença entender dessa maneira? Faz diferença. Vamos ver o outro texto. Atos 19, de 1 a 6. Chegou a Éfeso e ali, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Crestes em quem? Em Jesus, né? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo.
Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Aí o que aconteceu? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce em quem? Em Jesus, naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Aí o que aconteceu? Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui o pessoal só vê receber o Espírito Santo. Não, tal, não sei o quê. Então, aí Paulo vai lá, ora, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Mas não, eles primeiro foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí veio o outro texto, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Muitos entendem que eles não sabiam do Espírito Santo, e depois Paulo impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Muitas pessoas entendem que só aconteceu isso, mas não. Veja a sequência. Primeiro, vocês creram em quem? Eles tinham que crer em Jesus. Ser batizado, irmãos, muitos rituais que a gente faz hoje, a gente faz por fazer, mas naquela época, o batismo tinha um significado muito importante. A pessoa estava morrendo para si, para o mundo, sendo sepultado e se identificando com a ressurreição de Cristo. Então, lembre-me, batismo não é só molhar o cara na água, o cara está declarando publicamente, não só para as pessoas, mas para todas as potestades, que ele agora, Cristo é o Senhor. O que você declara quando você está sendo batizado? Que a partir daquele momento, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador na minha vida. Então você morre para o mundo, você morre para si mesmo, você é sepultado e ressuscitado por uma nova vida a Cristo. Então, por que Jesus Cristo teve que fazer isso? Porque Cristo é o centro, é a salvação, e o Espírito Santo vem para selar isso, vem para confirmar essa experiência. Então, é muito importante, porque ele já perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? Porque se eles creram verdadeiramente, o Espírito Santo viria sobre eles. Então, é essa a visão que a gente tem que ter, a centralidade de Cristo aqui nesse texto, ok? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Interessante, né? Aqui é o Espírito Santo, Espírito de Jesus, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade à noite, sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava e dizendo: passa a Macedônia. Assim teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante. O Espírito de Jesus é o próprio Jesus aqui se manifestando. Assim, Paulo teve a visão, entendeu claramente que Deus estava chamando-os para pregar o Evangelho aos macedônios. Vemos aqui claramente, né, a ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e não apenas a ação do Espírito Santo, como muitos entendem. Vocês entenderam? Então, a gente lê a Bíblia e muitas vezes não percebe o que ela está dizendo, né? Então, aqui alguns só entendem que foi o Espírito Santo. Não, a Trindade agindo. Quando você vê a questão de Ananias e Safira, muitos pensam que em Atos 5, 1 a 11, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Vamos ver,
Mas veja, o texto mostra claramente a ação da Trindade nesse evento. Então diz Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí, depois, no 4, dizem: como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a quem? A Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Aí veio a mulher, né, a Safira, tornou-lhe Pedro: por que entrasse em acordo para tentar o espírito de quem? Do Senhor, né, se referindo a Jesus. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então, novamente, né, a Trindade aí. Vamos pular aqui, vamos acelerar. Esse texto é muito interessante. Pedro e João, eles foram presos, né, e levados ao sinédrio, e depois eles foram soltos sobre grandes ameaças. É importante que você entenda que essas grandes ameaças não foi assim, ó, para de falar, não, ó, se vocês continuarem falando de Jesus, eu vou acabar com a raça de vocês, eu vou cortar os seus dedos, vou te chicotear, vou prender, vou cortar, sei lá, é uma ameaça mesmo grande. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, se refere a Deus, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E aí, agora, Senhor Deus, né? Olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio de quem? Do Espírito Santo? Não. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha a visão, a consciência do povo da igreja. A cura, os sinais, os prodígios aconteciam por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Vocês estão vendo a centralidade de Cristo aí? E aí, a sequência. Então, nós estamos vendo Deus, agora estamos vendo Jesus, e aí, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Não é legal essa visão? Você começa a ver a Trindade agindo, você não vê o Espírito Santo agindo isoladamente, mas essa centralidade de Cristo em relação a cura, sinais e prodígios. Quem que cura? Jesus. Quem que faz os prodígios? É Jesus. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo para a glória de Deus. Essa é a visão que eu creio que é uma visão bíblica. Amém, irmãos? Vemos aqui a ação da Trindade, a igreja clama a Deus para agir sobrenaturalmente, por meio de quem? De Jesus. E o Espírito Santo vem e se manifesta. Ok? Bom, vamos pular isso aqui, eu vou acelerar. Quando você vai ver João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É Jesus que está dizendo. Então, o Espírito Santo, ele não vem para acrescentar ou trazer algo novo, ensinar algo novo, mas ensinar todas as coisas e nos lembrar tudo o que Jesus havia dito. Isso é importante. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Quem que é a verdade? Jesus é a verdade. João 16, 14. E ele, quer dizer, o Espírito Santo, me glorificará.
Espírito Santo, quando ele age, sabe qual é o resultado? A glória de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é muito humilde, porque tudo ele faz, mas quando ele faz, quem é glorificado? Jesus, ok? Então, como saber quando é o Espírito Santo? Quando o resultado é a glória de Jesus. Então, por exemplo, eu vi que lá em Brasília, nas universidades, que Deus estava, né, se manifestando, o Espírito Santo ali se movendo, tal. Como é que a gente vai ver se realmente é um mover do Espírito Santo? Quando você vê que o resultado é a glória de Jesus. Você pode ver, quando começa Espírito Santo focar o Espírito Santo, alguma coisa vai acabar dando errado. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio para glorificar ele, ele veio para glorificar a Jesus. Seria errado orar ou adorar o Espírito Santo? Na Bíblia, não há nenhum texto onde se ora e adora o Espírito Santo. E quando se fala de se encher do Espírito Santo, foca Jesus e não o Espírito Santo. O livro de Apocalipse, se você lê, é um livro cristocêntrico, porque tudo ali está girando em torno de Cristo. E quando se fala da adoração, se fala de adorar a Deus e a Jesus. E ele aparece como um cordeiro que resgatou todas as coisas com seu sacrifício, venceu a morte e foi o único digno de abrir o livro. Então, é a centralidade de Cristo, né, em todas as coisas. Mas cremos que tudo que ocorre no céu e na terra é pelo Espírito Santo. Então, quem que salva? É Jesus, não é o Espírito Santo. É Jesus que salva por meio do Espírito Santo. Quem que cura? Jesus. Quem que liberta? Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é a plenitude que enche todas as coisas? Jesus. Quem é o centro de todas as coisas? Jesus. Quem é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas? Jesus, por meio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então, a gente tem que sempre olhar dessa maneira. É Jesus, por meio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Sabe, eu estava vendo esses cursos de libertação, cura, etc., e um irmão trouxe um livro de libertação para mim e falou assim, Marçal, esse livro foi escrito por um americano, esse manual foi escrito por um americano, é o melhor manual de libertação, de cura que eu já vi. E aí eu peguei o livro e olhei o índice, olhei todos né, os capítulos, os títulos, né? Aí eu virei para o meu amigo e falei assim, ô fulano, cadê um capítulo falando Jesus, o grande libertador? Não tem nada. Então, é interessante que o pessoal vai falando, ensinando, e, sabe, esses treinamentos de libertação e cura, Jesus começa a ficar como um coadjuvante, enquanto que ele não é o coadjuvante, ele é o ator principal. Ele é o principal, né, ator da cura, da libertação de todas as coisas, por meio do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? E aqui eu não vou falar, mas só vocês entenderem, eu vou falar aqui, essa parte é sobre a videira, né? Deus é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então, em quem que nós temos que estar conectado? É na videira. Então, Jesus é a videira e nós somos ramos. E ele diz: sem mim, nada, 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 nada podeis fazer. Então,
Essa figura da videira é uma figura que traz a ideia da centralidade, da preeminência de Deus, o Espírito Santo. Ok? Vou avançar. Agora, eu vou... Bom, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Bom, Paulo, ele foi extremamente cristocêntrico, né? Todas as cartas, o centro de tudo é Cristo. E aqui, né, eu não coloquei o texto inteiro, a igreja tem que construir, edificar tudo em Cristo. Tudo que não for edificado em Cristo, ele vai dizer, é palha, é feno, é madeira. Então, o fundamento da igreja é Cristo. Nós temos que edificar a igreja em Cristo. Então, a centralidade de Cristo, né? Muito importante. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer. Bom, deixa eu pular tudo isso aqui. Aqui eu vou dizer que o governo da igreja é a monarquia, né? Agora, isso aqui é muito interessante e eu vou encerrar com isso. Na história da igreja, sempre houve muita pressão. Para quê? Para negar o nome de Jesus e não dizer que Jesus Cristo era o Senhor. Você vai vendo, já desde a igreja primitiva, quando Paulo, João, né, Pedro, eles, olha aqui, dizia, ameacemos-nos para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes o quê? Que absolutamente não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Então, isso já no início da igreja, sempre houve uma perseguição para que o nome de Jesus fosse anulado e que você não poderia confessar Jesus como Senhor. Mas o que aconteceu? Eles continuaram pregando, né? Aqui, bom, aí eu tô lendo vários textos, né? Açoitaram, ordenando-lhes, expressamente vos ordenando que não ensinasse nesse nome, ordenando que não falasse em nome de Jesus, tal. Então, sempre basicamente isso aí. E aí, os cristãos, depois da era dos apóstolos, ali, dos apóstolos, os cristãos foram martirizados, e muitos deles, antes de serem mortos, eram forçados a negar Jesus, como foi o caso de Policarpo, que ele poderia sair livre se negasse. Então, estava lá, acho que era o governador, aquela multidão ali, tudo em volta, e ele falou para ele, olha, se você aqui declarar que César é o Cúrios, e você aqui vai sair livre, você sai daqui livre. E aí ele olhou e disse assim, como é que eu posso negar ao meu Senhor Jesus Cristo? E aí ele foi queimado vivo. Então, os cristãos, eles eram obrigados a negar a Jesus como Senhor, né? Como forçar os cristãos a negar a Jesus não funcionava, então o diabo usou a própria igreja, tirou Jesus como cabeça da igreja e colocou o Papa como cabeça da igreja, né? O John Huss, ele disse, né, essa frase famosa, Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa. Quer dizer, eles forçaram, perseguiram os cristãos, fizeram eles negar, e eles não negavam, morriam. Aí, a própria igreja começou
a tirar Jesus como cabeça e colocaram o Papa como cabeça da igreja. E João Hus, uma das razões porque ele foi também queimado vivo, é porque ele declarou isso. Cristo é o cabeça da igreja, não o Papa. John Hus foi um reformador que não aceitou muitas das heresias que estavam se propagando na igreja. Se levantou contra o Papa como sendo o cabeça da igreja, por isso foi queimado vivo. John Hus foi queimado na fogueira com as Bíblias, manuscritos de Wycliffe, usadas como material para o fogo. Os comunistas, os russos, chineses, obrigam os cristãos a negar o quê? O que eles fazem? Quem negasse a Jesus era liberto, e quem não negasse era morto. Então, o comunismo, né, na Cortina de Ferro, em todos esses livros, né, lá na China, os cristãos eram presos, torturados, eles eram o quê? Obrigados a negar Jesus Cristo, né? Então, eu vi do filho do irmão Yun, né, que eu encontrei com ele nos Estados Unidos, ele disse que o tio dele, né, ficou preso por 20 anos na cadeia porque ele pregava sobre Jesus. Quando ele foi liberto, né, ele saiu, ele não tinha casa, não tinha nada. A mulher dele já tinha se casado com outro e ele continuou pregando o evangelho. Ele foi preso novamente, né? E o tio dele disse assim que ele apanhava para negar Jesus, né? E aí ele desmaiava, o cara jogava água e o cara batia para ele negar Jesus, ele não negava Jesus, né? E o cara batia, e ele foi apanhando e desmaiando, até que uma hora ele acordou, olhou para o homem e falou assim: será que eu posso orar por você? Aí o torturador saiu nervoso, não quis nem mais bater no cara. Ah, não adianta com esse cara aí. Mas é interessante você olhar que o tempo todo, na história da igreja, havia essa coisa de tirar Cristo, de negar a Cristo o senhorio da igreja. E aí que eu quero trazer, na história da igreja, sempre houve perseguição por causa do nome de Jesus. Por fim, veio o movimento pentecostal, que restaurou muita coisa da vida da igreja, mas ela trouxe algumas distorções que precisam ser corrigidas. Todos os movimentos que vêm, irmãos, o movimento de batalha espiritual trouxe coisas maravilhosas, mas trouxe algumas distorções. E o movimento pentecostal também trouxe coisas importantes, o resgate dos dons, essa visão do poder, da cura, das manifestações sobrenaturais, mas houve algumas distorções. Então, nós não estamos sendo contra o movimento pentecostal, pelo contrário, cremos que houve um grande mover de Deus através do movimento pentecostal. Mas algumas coisas, há muita coisa boa que veio através desse movimento, mas também veio algumas coisas ruins. Observando que na história da igreja sempre surge algo para tirar a centralidade, o senhorio de Jesus e a primazia de Cristo em todas as coisas, sutilmente o movimento pentecostal retirou a centralidade de Cristo, a primazia de Cristo em todas as coisas e colocou o Espírito Santo. Irmãos, eu fui há 3 meses atrás, numa reunião, e um apóstolo lá, ele começou a reunião dizendo: a pessoa mais importante da igreja é o Espírito Santo. Começou dizendo isso, que a pessoa mais importante da igreja é o Espírito Santo. Você está entendendo como é que a coisa vai sutilmente desaparecendo? Então, dizem que hoje é a era do Espírito Santo. Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo.
como se a figura central do livro de Atos fosse o Espírito Santo e não Jesus. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, gente. Começa a ler a Bíblia com uma visão cristocêntrica, que isso vai fazer como é que você comece a enxergar coisas que você nunca enxergou, porque muitas coisas sutilmente na história da igreja foi feita para diminuir, para tirar a centralidade, o senhorio, a preeminência, a primazia de Cristo em todas as coisas. Ele tem autoridade suprema, ele tem o governo supremo, ele tem a plenitude suprema. Então, a igreja hoje busca um mover do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Isso não está errado, mas temos que entender que o propósito disso tudo não pode ser apenas o mover e a manifestação sobrenatural. O propósito disso tudo é manifestar a Cristo e a glória de Deus através do Espírito Santo. A expressão vamos buscar o Espírito Santo para saber a direção da igreja. Isso está errado, pois quem comanda a igreja? Quem que é a cabeça da igreja? Nós vamos buscar a direção da igreja. Com quem que a gente vai buscar? É o Espírito Santo? Quem que é a cabeça da igreja? Quem que comanda? Quem que é a autoridade suprema? Quem que é o comando, o governo supremo? Quem que é a plenitude? É Jesus. Ele é a cabeça que comanda e dirige a igreja através do Espírito Santo para a glória de Deus. Mas parece que hoje a igreja busca o Espírito Santo para dirigir a igreja. Em outras palavras, é sutil, mas na prática estamos tirando Jesus como cabeça da igreja e colocando o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que está guiando a igreja. Raciocina comigo. É sutil isso. Mas quem que tem que estar guiando a igreja, dirigindo a igreja, comandando a igreja? É Jesus. Então, irmãos, tudo vai cooperando sutilmente para tirar Jesus de cena e colocar o Espírito Santo ou negar essa supremacia, essa preeminência, essa centralidade de Cristo em todas as coisas. Ok? Bom, eu acho que eu vou terminar por aqui. Ok? Tá bom. Eu acho que por hoje chega. Espero que vocês tenham. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, que é um assunto bem delicado, né? E eu creio que dá um nó na cabeça, né? A gente tem realmente trocado mesmo essa questão, falando que busca o Espírito Santo, né? E sutilmente a gente acaba errando mesmo, não falando que é Jesus Cristo. Né? Eu confesso que muitas vezes eu falo assim, vamos buscar o Espírito Santo para nos colocar diante de Deus, né? Mas é um erro mesmo. Eu começo a entender agora que é Jesus Cristo que tem que ser centralizado, não o Espírito Santo, né? Eu digo que eu estava errando aí, né? É uma surpresa para mim entender dessa forma, de que estávamos, pelo pentecostalismo, trocando essa situação. Abinério, fala alguma coisa aí para mim, vai, Abinério. Diz aí o que. Bom, meu irmão, maravilhoso esse tema. Eu acho que nós precisamos resgatar o Evangelho. Eu acho que resgatar o Evangelho é resgatar a centralidade de Cristo, né? Bebi demais hoje aqui. Eu fiquei assim muito abençoado com a ministração. Eu acho que foi muito bom olhar esses textos de Atos, né? Foi muito bom mesmo.
enxergar a centralidade de Cristo em cada ação do Espírito Santo. Eu fui muito abençoado, né, por essa perspectiva. Creio ser essa realmente a finalidade do Espírito Santo, centralizar Cristo, né? E nós realmente já tínhamos observado que na casa de Cornélios o Espírito Santo foi derramado quando Pedro pregava o Evangelho, falava de Jesus, né? Então, fui muito edificado, Marçal. Muito bom mesmo. Quero os slides. Quero os slides, quero estudar as partes que você pulou, quero ver, porque quero beber mais. Gostei muito mesmo. Bênção, bênção. Amém. Olha, fico muito contente ouvindo de vocês, isso aí me estimula, viu? Alcione, você pode comentar alguma coisa aí? Posso sim, pessoal. Cheguei um pouco atrasado aí, estava com uma reunião, não consegui sair antes, mas não, você estava falando ali e eu estava glorificando a Deus nesse sentido também, no sentido de que, de fato, muitas vezes a igreja ela precisa colocar Jesus como centro, né? A palavra diz que tudo aquilo que nós fizermos, seja por ação, por palavras, devemos fazer em nome de Jesus, né? Dando a Ele graças a Deus Pai. E a ação do Espírito Santo na nossa vida é revelar Jesus e glorificar Jesus, né? Então, quando a gente reforça ou traz essas verdades, né? Elas são muito importantes. Eu gostei muito de, assim, Mobinelli, né? Esses textos de Atos que você apresentou, esse enfoque de Jesus nos textos de Atos, né? Eu fiquei muito animado com aquilo que você compartilhou aí. Eu peguei na parte que você estava falando a respeito de Jesus como Senhor, né? A gente prega a respeito disso, a gente crê nisso, a gente crê nesse evangelho onde Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios da nossa vida, né? Mas, de fato, é um desafio a gente colocar Jesus como centro, né? De todas as coisas. Esse é o desafio nosso de cada dia, né? E olha, quando nós começarmos a falar de Jesus como a cabeça, né, ele só vai ser a cabeça se nós formos doulos, né, se formos escravos, Senhor. Como é que ele vai ser a cabeça de um grupo que não está aí submisso ao senhorio de Cristo? Fica difícil, né? Eu acho que Jesus ele quer ser a cabeça, mas o pessoal está cada um vivendo cristianismo segundo a sua cabeça, né? Semana que vem eu vou falar sobre as 3 essências, ok? E é muito interessante que eu vou juntar com o propósito eterno de Deus. Eu vou dar uma explicada assim de Efésios 4, de 11 até o 21, mas eu acho que um dos textos mais mal compreendidos é também Efésios 4, 11, 12, 13, porque super enfatizou tanto os 5 ministérios que você não consegue enxergar a centralidade, o senhorio de Cristo aí nesse texto, que está bem claro, e eu vou mostrar isso para vocês. A gente entrar com a visão cristocêntrica vai fazer toda a diferença na interpretação do texto de Efésios 4. Por isso, ó, não percam, acho que mais alguns estudos aí eu vou deixar aí livre, aí quem quiser continuar, aí eu vou juntar vocês num outro grupo que eu estou trabalhando. Mas o da semana que vem, talvez mais 1 ou 2 estudos, eu vou estar encerrando aí com vocês, tá? Eu vou falar do 5, 7 e 9, que são fundamentais que é os 5 dons motivacionais de Jesus, 7 dons sobrenaturais, não, 5 dons ministeriais de Jesus, 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. Isso são ferramentas,
são coisas bíblicas e que nós, se nós não treinarmos, não ensinarmos a igreja a viver nesses 5, 7, 9, nós estamos errando, nós estamos fazendo igreja na força. É como querer construir um prédio sem enxada, sem pá, sem picareta, sem chave de fenda, furadeira. Quer dizer, você tem que ter as ferramentas, senão você vai usar a força humana. Então, nós temos que resgatar o uso dos dons na vida da igreja. Esse é o grande desafio. 5, 7, 9. Então, e eu vou trazer uma visão que é do Ediléo, né? É muito boa sobre isso, né? Eu não vou dar um treinamento 5, 7, 9, mas eu vou dar uma noção básica para vocês, né? Porque para trabalhar os 5, 7 e 9, nós precisaríamos aí de umas 6 horas, né? Para fazer um treinamento disso aí. Ok? Mas eu vou dar uma noção boa e depois, uma outra hora, outra ocasião, eu posso dar um treinamento sobre isso. Porque eu não quero alongar muito vocês aí, porque eu sei que vocês são muito ocupados. Ok? Mas eu já dei 3 estudos fundamentais, o da cultura, não adianta ficar mudando, pegando metodologia, senão mudar a cultura. Segundo, falei do amor, o amor bíblico, que nós precisamos resgatar e bater nisso, porque amor é essência da vida cristã. Outro ponto que é essência é Jesus, a centralidade, o senhorio de Jesus, Jesus como cabeça da igreja, precisa, isso é essência, não existe corpo sem cabeça. Ou existe? Não existe, né? Então, mas parece que nós estamos vivendo corpo sem cabeça, hein? Cabeça aí não está sendo cabeça, não. Então, esse estudo da centralidade de Cristo visa resgatar isso e vamos juntar essa visão da centralidade de Cristo com Efésios 4. Vocês vão ver que vai ser muito bom, muito rico. Tá bom? Dá um jeito, semana que vem, vocês não podem faltar, que é o estudo também muito importante, tá? Depois o outro vai ser sobre como usar os 5 dons na célula, que é fantástico, né? Os 5 ministérios, né, de Jesus funcionando na célula. É muito interessante e gera uma dinâmica na célula muito boa. Acho que eu já falei bastante, por hoje chega. Deixa eu orar por vocês aí, vamos encerrar, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo juntos, que o Senhor traga luz sobre tudo isso que nós falamos e que Jesus Cristo seja realmente o centro, a cabeça, a razão de tudo que nós fazemos e somos. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.